Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aê, gostei lá do fundão. Boa. Turma, é uma baita de uma pressão tá falando aqui para vocês, porque é um evento de alto nível, e eu acredito que sou o último franqueador a falar. No dia de hoje, a gente teve Felipe da Maria Brasileira, teve o Evandro da Doutor Resolve, aí passamos pela Odonto Company, né, faturando bilhões, depois teve o Leandro que está indo aí para Portugal, e agora chega eu, Matheus, para representar a indústria dentro do franchising. E no meio do caminho, eu confesso que eu falei, caraca, meu, que responsabilidade. Eu literalmente vou ser o último franqueador a falar. Ainda na sequência, a gente tem o Marcos, né? Que o cara só foi presidente do grupo Bombril. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou encantar esse pessoal? Eu falei, acho que eu vou fazer o básico bem feito, que é o que todo CEO deveria fazer. O básico bem feito. E como eu falei, né? Eu comecei, deu uma titubeada no começo, e o primeiro slide meu é o que me motivou a continuar do jeito que estava. Eu gosto muito de esportes e tem uma frase de um cara que é fantástica. Não está mudando aqui para a galera. Está mudando no computador só aqui. Aê. Bom, é bom que a frase já completa o momento aqui, né? Fui tentar ajustar, não deu, né? E a frase é do Mike Tyson, que é todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Você imagina levar um soco do Mike Tyson, não deveria ser muito legal. E essa frase surgiu exatamente no momento que ele ia fazer uma luta, né? O cara falou que ia ganhar dele, enfim. Então vamos imaginar a seguinte situação. Dois lutadores estão no ringue, no centro do ringue lutando, e um só ataca, até que em determinado momento ele leva um contragolpe e cai. E você já deve estar pensando, né? Mas o que isso tem a ver com franquias? Calma que eu vou explicar melhor para vocês. Assim como franquias nas artes marciais, a gente precisa ter um plano, né? Sem o devido equilíbrio, sem a maneira correta, vamos dizer, de se atacar, de se defender, contragolpear, a luta pode acabar em poucos segundos. Eu não sei quem gosta de MMA, eu sou muito fã de MMA, adoro o José Aldo, mas essa luta aqui mostra a falta de planejamento, né? 10 anos de plano como campeão sendo finalizados em 13 segundos na luta contra o Conor McGregor. Bom, meu nome é Matheus Camargo, como eu já fui apresentado, sou formado em administração de empresa, tenho pós-graduação pela Fundação Dom Cabral e estou como CEO da Lumav Luminárias. Acredito que foi o Leandro que falou, né, sobre CEO, dono, né? Enfim, eu sou herdeiro da empresa. A empresa começou em 1992. Meus pais estão aqui na frente, né? Falei, pai, vai e fica, porque eu sou o último a falar. Às vezes o pessoal não conhece tanto, né? Pelo menos vocês estão ali, vai ter duas pessoas para me ouvir. Mas estou vendo que tem bastante gente. Estou feliz, estou empolgado, né? O Rafa também está me acompanhando. Boa, boa, obrigado. Então, nossa indústria foi fundada em 1992 e uma curiosidade, Lumav, Luminárias, Matheus e Vitor. Então, a gente é familiar até no nome, né? E eu achei um negócio engraçado que eu vou compartilhar com vocês. No sábado, agora, dia 26, a gente fez a nossa segunda convenção anual. E eu estava falando dessa parada de família e tudo mais, e nesse fim de semana eu identifiquei que o sonho da minha mãe era ter o nome dela também, né? Mas não conseguiram encaixar quando ela e meu pai criou. Mas eu achei, minha mãe ela é mineira. Se você pegar L e MV e tirar, fica o quê? Fica Uai. Uai, ué, mineiro, tá vendo? Achei o nome da minha mãe dentro da Lumave aqui também. E a gente é a primeira e única indústria de iluminação a se tornar franquia. Então, nossa operação como indústria, meu pai começou em 92, varejo, né, sempre atendendo varejo, depois construtoras. Pós-pandemia é que veio a ideia do franchising. E a gente tem oferecido soluções completas em iluminação para todo o Brasil. Aproveitando a deixa, né, tem o pessoal que faz os financiamentos, a formatação. A gente também trabalha com franqueadoras de todo o Brasil, fazendo o projeto luminotécnico e trazendo a padronização para vocês. Então, para o pessoal de restaurante, por exemplo, a gente trabalha com a Cheirinho Bom, rede de cafeteria, La Fruta, Açaí, La Brasa Burger, e várias outras franqueadoras. A gente também pode estar ajudando vocês aí. Doutor Marcelo, passa o contato, né, doutor? Boa. E eu sou ex-franqueado. Eu não sei se o pessoal que passou aqui, tirando do grupo Boticário, né, se eles se tornaram franqueadores direto ou se eles tiveram uma experiência antes. E eu tive uma experiência, é por isso que eu gosto de artes marciais. Então, eu sou um ex-franqueado da rede Tim Nogueira. Todo mundo conhece o Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotouro? Boa, os caras bem da antiga, né? E
Enfim, eu estava na indústria, tinha o sonho de ter um negócio próprio, e aí decidi empreender no ramo das artes marciais. E é onde começa a minha história no franchising. Mas um pouco antes de contar a minha história, né, de falar da Lumave, ah, o tema estava sobre gestão eficiente, e eu falei, cara, gestão eficiente isso faz muito sentido, mas vou tentar trazer mais para o conceito de expansão sustentável. Vocês vão entender que eu não vou falar só de expansão, mas provavelmente hoje, todo mundo que passou os 3 dias deve ficar naquela, cara, eu devo fazer uma expansão acelerada ou devo me organizar primeiro? Eu acredito como todo franqueador, a gente tem vários franqueadores novos aqui, né, pelo que eu acompanhei, né? Tem bastante gente que é nova. Então, é uma dor que eu tive e eu vivi, né? Eu vivi um processo numa franqueadora que acelerou e eu vivi o processo de ter que tomar essa escolha. Então, eu organizo para acelerar o crescimento da minha rede ou eu acelero para crescer. Então, é uma decisão crucial, né, doutor, da gente se tomar logo no início da operação. E se você pesquisar sobre franquias, principalmente quando eu era franqueado, o que a gente mais ouvia era franquia é bom para o franqueador. Alguém já ouviu isso daqui? Já ouviu isso daí também? É. Então, se você jogar sobre problemas no franchising, você vai ver várias notícias, né, e vai pegar, por exemplo, igual essa daqui. Franquia era um sonho e hoje é um pesadelo. Então, qual que é o grande erro dos franqueadores em processo de escala? Então, muitas vezes as redes elas não crescem por falta de uma visão clara. Segundo ponto, elas vão falhar em manutenção de fluxo de caixa. Por mais óbvio que se pareça, é uma constante também, né, doutor? Em redes que vão falhando. E, por fim, o uso indevido do lucro. Esse é um ponto interessante também de se falar, né? Quando a gente está vendendo as franquias, começa a botar o dinheiro no bolso e esquece de fazer o negócio funcionar. E aí começa a minha jornada como franqueado. Então, era uma academia de artes marciais, para quem é aqui de São José do Rio Preto, ali próximo do shopping Iguatemi. Era uma área de 400 metros quadrados. E eu passei por vários desafios e, obviamente, várias oportunidades. O primeiro bom desafio que eu passei foi de não analisar a COF direito, de não fazer as contas se o negócio fechava. Ontem, quem falou sobre o negócio fechar, acho que foi Giane? Giane, né? Que ela era multifranqueada. Passei por uma situação similar, né? Não analisei os números da maneira correta, se o negócio era viável ou não, se fechava a conta ou não. Tinha uma estimativa de se investir 230 mil, eu tinha 400 mil, falei, vai dar. Enfim, abri a academia investindo 500, né? Então já abri devendo dinheiro já. A franqueadora, na época, me botou uma data para inaugurar, que era maio de 2014. Quem se lembra o que estava acontecendo em maio de 2014 no Brasil? Rolou impeachment também. Copa do Mundo. Então, Rio Pretense já quer assistir os jogos, não queria treinar. Em junho, em Rio Preto, para quem não é de Rio Preto, faz, sei lá, uns 25 graus e é muito frio já, né? Então, faz 25 graus em Rio Preto, é muito frio. O pessoal também não quer treinar. Julho é férias, eu fui começar a ter aluno mesmo em agosto. E a equipe de consultoria falando, não, tá tudo tranquilo, vai dar certo, vai dar certo. Agosto eu começo a vender vários planos, sem experiência, franqueadora, enfim, tinha alguns níveis de maturidade, e eu me incluo nessa questão da maturidade. O pessoal compra plano trimestral. Academia nova, arte marcial, né? Enfim, em novembro acaba o plano do pessoal. Eu falei, agora vamos começar a renovar. Não, novembro e dezembro o pessoal não quer treinar porque é período de férias. Então eu passo de novo para outro perrengue e começo a aprender na prática o que é a sazonalidade dentro de um negócio totalmente diferente, né? Eu tinha passado 10 anos dentro da indústria. A indústria tinha um tipo de sazonalidade, um estilo de trabalho. Por exemplo, na indústria, chega no final do ano, a gente fecha férias coletivas, convencional. A academia, em tese, tem que se manter. Eu estava tão assim assustado com o que estava acontecendo, eu falei, cara, vou fechar. E é isso. Vou fechar por 10 dias, vou refletir o que eu vou fazer da vida. Estava extremamente assustado. Começa o janeiro, já começa a pintar um pouco do empreendedor em mim. Falei, cara, se eu vender plano trimestral, lascou, porque vai bater com o carnaval. Inventei um plano verão, 4 meses, com um nutricionista junto. Aí comecei a respirar e fui aprendendo. Comecei a participar dos eventos da franqueadora, convenções, todos os treinamentos que tinha eu fazia, mas sempre muito desanimado, frustrado, sentindo um pouco aquém do que poderia ser. A franqueadora, nesse momento, também passando por muita dificuldade. Por exemplo, a formatação foi feita por uma empresa lá do Rio de Janeiro, né? A academia era do Rio de Janeiro, e quem teve a ideia de se criar a franquia não foi o Rogério e o Rodrigo, foi um sócio. O que esse sócio estava fazendo? Ele recebia a taxa de franquia na conta dele, pessoal. Então vocês podem imaginar o que estava acontecendo com a rede. A rede estava com mais de 45 academias que inaugurou tudo numa paulada, mas não tinha dinheiro em caixa, começou a dar problema. Quando os dois irmãos descobriram, já era um pouco tarde,
eles tentaram substituir a gestão e aí trouxeram um pessoal muito antigo de campo, com uma experiência muito grande, e no primeiro encontro dos franqueados com eles, estava todo mundo reclamando bastante da rede, e a resposta do que, vamos dizer, que era o CEO, né, da franqueadora na época foi: turma, vocês estão vendo aqui 44 academias. Essas que estão no topo aqui, ela vai fazer tudo por vocês. As do meio, segura a ponta. As de baixo, ó, vocês pode fechar. Então, imagina aqui, todos os franqueados reunidos, você ouvindo que o cara pode fechar. Nessa época, eu ainda insisti, pedi para o cara vir para Rio Preto, paguei a passagem, paguei tudo para ele vir. Ele chegou em Rio Preto 11 horas da manhã para voltar às 4 da tarde. E a única coisa que ele falou para mim, falou: cara, tu é uma pessoa muito gente boa, tem uma empresa bacana da sua família, contrata um gerente até acabar o contrato da academia, porque você não vai ganhar dinheiro com ela, não. Vai ganhar dinheiro com seu pai. Eu falei: filha, eu não queria falar palavrão. Esse era o suporte. Mas funcionou. Quando eu fui montar a academia, eu fui montar por ego, porque meu pai já tinha feito a indústria, eu falava: não, eu quero ser tão bom quanto meu pai, eu vou montar essa academia por ego. Aí eu estava apanhando igual, né, igual cachorro abandonado ali. Virei pai no meio do caminho, né? E o que foi bacana para mim foi, cara, não é possível que eu tô já há 1 ano nisso, vou escutar e vou ficar quieto. Falei: cara, vou trabalhar e ponto. Nesse meio do caminho, eu conversava muito com uma unidade próxima aqui em Ribeirão Preto, e eles eram em 4 sócios. Eu falei: cara, eu em um, tô, né, morrendo, imagina os caras, mas eles estão super felizes ali, vou conversar com eles. Fui visitar, cheguei de 4, já tinha virado 2. E aí conversa vai e vem, falei: cara, como é que os dois sérios? Não, depois nós te conta, depois te conta. Até que ele falou: bicho, mas você está muito desanimado. O que está acontecendo? Você está devendo? Eu falei: não, moço, devendo, eu não estou devendo para ninguém. A não ser meu pai, que está tendo que pagar aluguel para mim faz 1 ano. Do resto, eu não estou devendo ninguém, né? Devendo a família é mais tranquilo, você empurra. E aí eles começaram a rir e falaram: moço, nós está devendo 500 mil aqui. Falei: meu Deus, mas e aí? Falei: não, em 1 ano e meio não paga isso daí. Falei: cara, que droga que vocês estão usando que eu quero, vai ser importante isso aí para eu conseguir superar esse momento. E aí eu fui apresentado ao coaching, né, que o Paulo, o da Doutor Resolve comentou bastante de coaching, né? Sim, O Evandro. O Evandro comentou de coaching. Então, eu conheci o coaching, enfim, fui passar por um processo de transformação pessoal mesmo, né? Fui buscar me desenvolver, desenvolver maturidade, e dali em diante eu comecei a trabalhar, vamos dizer, mais por conta do que seguindo o padrão da franqueadora, mas eu nunca, tipo, toda vez que eles levantavam a mão para alguma coisa, eu fazia, e passei a ser participativo. Com isso, fui convidado a participar do conselho de franqueados, fui interagindo cada vez mais, fui começando a ter resultado. Teve um congresso em que eu fui, não vou falar premiado, mas enfim, eu estava sempre no top 5 ali, de 2017 para frente, eu estava sempre no top 5 de melhor ticket médio da rede. E aí o consultor que falou para mim, né, pode fechar, ele fazia questão de ficar falando: não, eu ajudei o Matheus. Aí no dia desse congresso ele foi falar, falou: pô, bichão, você me ajudou mesmo, só falou que era para eu fechar. É, então, assim, esses desafios e oportunidades foram passando na minha vida, eu fui tendo muitos aprendizados, até que chegou um momento que meu pai falou: cara, preciso que você volte para a empresa, por uma questão dele, teu irmão precisa que você volte, enfim, vocês precisam trabalhar e focar nas coisas da indústria, já viveu aí tua experiência, já teve sua jornada, está na hora de retornar. Nesses desafios todos que eu fui passando, eu fui tendo vários aprendizados, né? Eu coloquei o fator E aqui, eu não ia gastar muita energia nele, mas eu acho importante, principalmente que a gente tem novos franqueadores aqui, potenciais franqueadores, e eu acredito que nos 3 dias ninguém falou sobre o fator E. O fator E é um estudo feito pelo Greg Nathan. Ele é um psicólogo australiano e ele foi franqueado e franqueador. Então, cara, se vocês querem aprender sobre relações no franchising, estudem o fator E. Ele tem 3 livros interessantes. Eu acho que o mais fácil de se achar no usado vai ser o Parcerias Lucrativas. E tem uma história engraçada. Eu falei que eu fiz parte do conselho, né? Esse livro, Parcerias Lucrativas, eu ganhei para fazer parte do conselho e eu nunca tinha lido ele. Ficou lá. Passado um tempo, quando eu saí da franqueadora, depois voltei para a indústria, fui viver outra jornada na indústria, comecei a formatação e antes de eu lançar, eu fui conversar com uma pessoa do segmento e ele me falou muito do fator E. Falei: cara, que interessante. Estudei, comprei um livro sobre isso, fiz toda a formatação, até que eu estou num processo de mudança de casa. Eu sou muito apegado aos meus livros. Minha esposa falou: tem um livro ficando para trás, você vai jogar fora? É de franquia. Eu falei: não, não tem, eu só tenho um livro de franquia e já levei. Falei: tem. Por fim, eu achei, era o livro que o Minotauro tinha me dado quando eu fiz parte do conselho, e eu não li. E ele era o quê? Era o Parcerias Lucrativas, falava do fator E. O que é esse fator E? Ele divide as emoções do franqueado em 6 ou 7 níveis,
e ele coloca o estado de dependência, independência e interdependência. Então, a gente como franqueador, se a gente tem clareza disso, de que no franchising, do 100% do sucesso, 50% depende de mim, ou seja, do meu 50%, Matheus, franqueador, eu tenho que entregar no mínimo 100%. E da parte do franqueado, ele tem que fazer a parte dele, né? Então é um jogo de interdependência. Só que quando a gente entra, eu vou falar como quando eu era franqueado, quando eu comprei a franquia, que eu pensei, tô rico, milionário, não preciso fazer mais nada. Só que aí na sequência vem as cobranças, vem royalties, aí começa a baixar a sensação de felicidade, você começa a ir para um sentimento mais de infelicidade, dependendo do nível de relacionamento, aí você vai para independência, que é o pior do cenário, que é quando o franqueado quer fazer as coisas do jeito dele e não quer ouvir o franqueador. Então, eu não ia falar muito, acabou que eu não tenho nem o gráfico para mostrar para vocês, mas recomendo vocês estudarem, porque é algo que faz a diferença na hora de vocês trabalharem em implantação, operação e recuperação de franqueados, tá? Seguindo em frente, o que eu aprendi na jornada? Tem uma frase que eu gosto do Steve Jobs, que ele fala sobre estratégia, e é o que eu trago, vamos dizer, para a minha vida, né? Que mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Então, a minha jornada no franchise, eu aprendi muito sobre o que não fazer como franqueador. Não imaginava, quando eu saí do franchise, de que eu iria ter uma franquia, mas nesse processo todo, pós-pandemia, estudando o mercado, foi a melhor opção, né? E a gente não entrou com o modelo de loja, que é o mais óbvio. A gente entrou com o modelo home-based. E home-based é diferente de home office, né? Home office, o cara trabalha de casa, home-based, ele está baseado na casa dele, mas ele tem que ir a campo. Então, basicamente, meu franqueado vende sem ter uma loja, sem ter uma estrutura física. Ele tem que aprender vendas, então o nosso desafio como franqueador é ensinar o cara a vender, é ensinar sobre iluminação, dar todo o processo, suporte e acompanhamento. Por isso que o fator E é tão relevante, tá? Então, deixa a recomendação para vocês aí. E voltando, então, para modelos de negócios sustentáveis, por que alguns negócios não progridem? Em geral, todos os empreendedores sonham em ganhar dinheiro. Senão você monta uma ONG, né? Se não for ganhar dinheiro, você monta uma ONG. Construir uma grande rede, no caso de quem está aqui, que quer montar franquia, quer construir uma grande rede. E aí entra um probleminha, por isso que eu já estou botando foto de avião, carrão, né, do empresário, que é quando a gente começa a ver e ouvir muito a galera dos empreendedores de palco, né, que está falando de transformar sua vida, mas de um outro meio, né, de um meio, vamos dizer, mais luxuoso. E aí que é o problema. Por quê? As redes começam a falhar por falta de uma visão estratégica clara. Imagine, da energia solar, que estava aqui ontem, O Túlio, da o Energia Túlio, Brasil. da Energy Brasil. Cara, na pandemia deu super certo. Agora o da lavateria também super certo, né? Achou o momento. Então, imagina no timing, o cara só começa a vender a franquia e não se organiza, né? Então, falta uma visão estratégica clara para essas redes que não crescem muito, falta gestão com indicadores e frameworks. E assim, gestão por indicadores, só o nome é difícil, que é a coisa mais simples e provavelmente todo mundo tem, só falta a gente organizar e ter um negócio que seja lucrativo para as duas partes. Não adianta ser lucrativo só para a franqueadora, não adianta eu depender só das taxas de franquias. E se alguém falar também que não depende de taxa de franquia, mentira. Então, e aí a gente volta de novo, né? O que eu faço primeiro? Vou organizar para crescer ou vou crescer para organizar? Seguindo a tese da bandeira do Brasil, ordem em progresso. Mas o dia que eu, Matheus, for presidente, né? Faz o M, aproveitei o momento. Estava esperando a hora de fazer isso. É. Se eu fosse presidente, vou mudar a nossa bandeira para progresso e ordem, que é o que eu acredito que funciona em qualquer empresa que deseja escalar, que deseja crescer. Então, na prática, os negócios que estão crescendo, progresso e ordem, turma. Não tem como. Essa é a minha bandeira do Brasil. Eu já boto o M aqui junto. Foi? Então, na prática, o progresso sempre vai vir antes da ordem. E o erro está quando a gente se acomoda no progresso. Por exemplo, estou vendendo muita franquia, está lindo, maravilhoso, vou continuar vendendo, e não vou ajustar a minha operação. Então, o crescimento ele exige clareza do para onde eu vou. E aí é onde a gente começa a entender a importância de ter uma visão clara. Por quê? As consequências de não se ter. Lembra? Saber o que não fazer é mais importante do que saber o que fazer. Então, a incapacidade de sustentar a operação em longo prazo é muito óbvio. Não tem caixa, ferrou. Rede de franquia vai crescer muito rápido, não está organizado, franqueados começam a ficar insatisfeitos. A gente teve o Felipe falando dos franqueados satisfeitos, o Paulo já trouxe uma visão um pouco, né, vamos fazer valer a regra. Enfim, cada rede tem um jeito.
Eu converso muito com o doutor, eu encho muito o saco do doutor. Eu mando mensagem, eu mando e-mail, eu ligo para ele. Cara, tô com a seguinte situação. Então, em alguns momentos eu vou no amor, na outra vai na dor, né, doutor? Sim. Não tem como. Alta rotatividade de colaboradores franqueados. Então, eu passei por isso quando eu fui franqueado. Basicamente, a cada 3 meses mudava o consultor, mudava o material, mudava a forma de ver. É muito desafiador isso. E isso é desafiador até para a rede. Se você quer ter um negócio sustentável e você troca de equipe constantemente, por mais difícil que esteja recrutamento e treinamento, faz muito sentido vocês começarem a se avaliar em relação a como é que estão os métodos e processos. E começa naturalmente perda de confiança no modelo de negócio, queda de qualidade operacional e aí o impacto negativo, né? Quantas redes aqui a gente já viu que tem dezenas de reclamações do Reclame Aqui, seja por uma expansão mal feita, uma operação sem suporte, etc. E o caos, eu gosto desse meme, esse é o meme que mais rola dentro dos grupos do WhatsApp da operação da franquia, que é o caos, e aquele do Faustão, né, o tá pegando fogo, bicho, porque sempre tem um problema. E o caos ele tem que ser uma constante em nossos negócios. Se não tem caos, pode ser que a gente esteja muito organizado. Um momento em que a Lumase precisou entender por que estava faltando caos foi o momento que a gente inventou fazer a franquia, por exemplo. Né? Então veio a pandemia, a gente olhou, né, tudo que estava acontecendo como indústria e tinha aquela opção de, por exemplo, de você catar o funcionário, pagava acho que 20, 25% do salário, o restante ficava para o governo. A gente olhou e falou, cara, isso não faz sentido, a gente tem caixa para muito tempo aqui, ficar fechado, e isso assustou, né? Falei, cara, se você tem caixa para muito tempo, é porque você não está inovando, você não está crescendo, você não está fazendo nada de diferente para manter seu negócio. Então, se teu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Então, o caos vai existir a qualquer momento da sua empresa, não está existindo, tem que se avaliar se a gente está fazendo as coisas certas. Então, o sucesso está em não perder o time do momento, seja da expansão ou da organização. Né? E a luta do empreendedor, né, voltando de novo para o exemplo das artes marciais, é saber a hora de atacar e defender. Bom, e agora, entrando na Lumave Franquias, como eu antecipei para vocês, nosso modelo não é um modelo de loja, é um modelo home-based, foi baseado em 3 clientes que eu tenho que não trabalham com loja, na verdade eles têm um showroom, são pessoas que foram empreendedores, quebraram, e não têm o dinheiro para fazer rodar o capital de giro, manter estoque e tudo mais. E eu vi esses caras vendendo, conversava bastante. Quando veio a ideia da franquia, eu falei, putz, já tenho até quem me referenciar. E aí, simples, né? Energia solar, modelo home office. Falei, cara, fácil de replicar para nós. O cliente meu aqui da região, que está sem capital de giro e precisa investir. Básico, então, nosso modelo é o franqueado está a campo, prospectando o consumidor final, né? Então a indústria continua fazendo o seu trabalho vendendo no B2B, mas o franqueado está trabalhando onde? No B2C, que na real é o D2C, ou seja, o franqueado vai a campo, prospecta uma obra, ele vai fazer a venda, mas vai faturar da indústria para o consumidor. Aí você vai falar, representante comercial. Pô, eu nunca vi representante comercial ganhar 30%. Então, a gente criou um modelo de negócio que aumenta a lucratividade dessa pessoa, ele não investe, não precisa investir capital para estoque, não precisa montar uma estrutura de loja, e a gente tem um time de arquitetura especializado em light designer para montar os projetos luminotécnicos, um time de suporte para ensinar o cara a vender, o cara está a campo. Tem momentos em que, literalmente, a gente faz a venda para o franqueado. Fala, meu irmão, atua como SDR, levanta a oportunidade de negócio. A gente tem um franqueado em Minas que está pegando 3 obras de fórum lá. Não sabe vender, passa para nós, a gente vende para você e você vai ganhar também. Então, a gente conseguiu achar esse modelo de ganha-ganha. Mas não é fácil. Para quem pensa em modelo de micro franquia home-based, é extremamente desafiador, porque cai no que o Pinote da Dr. Rizal está falando, o nível, o grau de instrução acaba sendo baixo, tá? E a gente não abre a nossa franquia para investidor. Então, pessoal, eu quero investir, cara, não vai fechar conta, não faz nem sentido. A gente gasta 5 minutos para fazer a pessoa declinar. A gente tem um processo dentro da expansão que chama desfazer a venda. Então, começou, a gente viu que não vai dar certo, a gente já começa a desfazer a venda. Se o cara quiser muito, aí a gente pode pensar, por exemplo, a gente não vende para Norte e Nordeste por questões de logística por o modelo de negócio atual ainda. E um cara queria muito. O doutor vai se lembrar, a gente falou, cara, beleza, então eu vou pôr no contrato que eu vou te demorar até 30 dias para entregar. Pronto. Quer comprar? Compra. Só que tá sabendo, tá com a regra. Fiz um aditivo de contrato para isso. Então, o início da jornada foi assim? Não, não foi. O início da jornada, eu tinha 3 pessoas só na empresa. Que é o César, que era o SDR, que recebia os leads, que é esse cara aqui. Parece que vocês ouviram essa história, né? O Tomás, que era o financeiro e o jurídico, que era esse outro cara aqui.
e eu que não tenho como fugir, que fazia expansão, né. Então, não sei se vocês perceberam, mas é a mesma piada da Letícia, né. Coincidências à parte, foi assim que a gente começou. Então, o SDR, eu só respondia via WhatsApp, recebia os leads, mandava só mensagem no WhatsApp. Quando precisava enviar COF, contrato, eu mandava por e-mail, nunca falava por telefone. Se o cara mandava áudio, tentava ligar, eu não atendia. Né? Eu falava, cara, ó, tô numa reunião aqui, vou passar para o Matheus, você já vai falar direto com o Matheus. Aí eu atendi a ligação. O cara se sentia até mais importante. Os 4 primeiros franqueados demoraram a saber que, né, que era toda essa situação. E assim, eu tinha toda a equipe da indústria para fazer isso, mas foi uma opção real de botar a cara, de sentir a dor do início, porque, de novo, eu já tinha passado por um processo bem desanimador da minha parte, eu não queria fazer parte da frustração do sonho de alguém. Então, foi uma jornada em que precisou ter clareza da visão da Lumave. Então, para onde a gente vai, por que a gente vai, como é que a gente vai. Sentei com o meu irmão e falei, bichão, se vira com a indústria aí. Ele é engenheiro, gosta de produção, não gosta de venda. Eu falei, se vira, cara. Quando eu não estava na empresa, você se virou junto com o pai, agora você se vira sozinho aí. E fui focar na franquia. Então, a gente saiu de 0 para 8 unidades em um ano. E essa foi a melhor decisão que eu fiz. Por quê? Eu quis crescer devagarzinho. Então, os 2 primeiros franqueados faziam orçamento e venda com tabela de Excel. Não tinha treinamento gravado. Então, eu vendi no Gogó mesmo, ciente, cara, vai ser assim, assim, assado. Tá junto, tá junto. O cara comprou um de Brasília e um de Taubaté. Fui fazendo passei, treinei eles, orientei para eles começarem a operar. Aí eu falei, bom, já vendi 2 unidades, já botei o dinheiro da taxa de franquia, o que eu vou fazer? Vou gravar os treinamentos. Aí gravei os treinamentos, em 15 dias eu tinha o treinamento, recomecei as campanhas, vendi mais 2 unidades. Aí eu falei, agora eu vou para um processo. Aí eu botei um intranet, não foi nem processo, não foi nem sistema de vendas. Aí fui para o intranet e fui evoluindo. Quando a gente completou o ciclo de quase um ano, né, de julho de 2021 para junho de 2022, eu conheci uma pessoa por causa do esporte, né? Quem é que conhece futebol americano? Eu sou um dos fundadores do time aqui de Rio Preto, que, diga-se de passagem, é o melhor do Brasil, pentacampeão paulista, campeão brasileiro. E o Rafa jogou comigo e eu vi esse cara vendendo franquia pra caramba de agência de publicidade, né? Postando no LinkedIn. Falei, caramba, esse menino é meio doido, né? E tentando falar com ele, até que um dia ele apareceu na empresa, falei, pô, saí da empresa. Falei, então bora, vamos conversar. E aí a gente começou um processo novo, que era o processo de expansão de fato. Falei, cara, já tem treinamento, já tem sistema, a gente tem um sistema próprio de vendas, você não acha um sistema de iluminação no mercado que atenda franquias, então eu desenvolvi um sistema próprio para a Lumave, e toda a ferramenta, enfim, tudo que precisava. Falei, agora é hora de acelerar, e em 2 anos a gente saiu de 8 para 80, né? E agora, completando um pouco mais de 3 anos aí, então comecei em julho de 2021, agora em outubro a gente está com 96, até amanhã bate a 100, Rafa? Então, já fica o desafio aqui para a gente bater a unidade 100 amanhã. Vou contar com a energia positiva de vocês aí para a gente completar. E a gente vai vivendo o caos controlado diariamente, tomando escolhas do que fazer, como fazer, quando fazer. Que não falei, tive o congresso sábado agora. Naturalmente, os franqueados estão ansiosos. E o que eu estou apresentando para vocês aqui é algo que eu falo no dia a dia. É o que eu falei com eles. Eu contei minha trajetória como franqueado e falei, turma, eu sei que vocês querem um monte de coisa, mas a gente sempre vai olhar assim, ó, tem 10 problemas para resolver. Qual é o problema que, se a gente resolver agora e der atenção, vai nos aproximar do objetivo do longo prazo? Então, a gente tem vivido essa constante luta em relação à clareza de visão e temos vendido uma visão para todo mundo lá, que mais na frente eu vou explicar para vocês. Cara, falta realmente 11 minutos mesmo? Fudeu. Beleza, então vou acelerar aqui. O caos controlado. Alguém aqui já leu o livro Antifrágil, Nicolas Nassim Taleb? Vale muito a pena, simplifiquem ele. Então, mentalidade antifrágil. Cara, tá sempre preparado para o próximo nível, para a próxima quebra, para a próxima pandemia. Cultura adaptativa. Não tem uma cultura na sua empresa em que você não consegue flexibilizar a mudança e transformar. Tá? E se você não tem cultura na empresa, engano seu, sempre tem. Ou você cria ativamente, ou vai criar. Né? E indústria, né, é a cultura do chão de fábrica. Meu pai podia falar uma coisa, mas o que mandava era o que os peões estavam falando lá embaixo. Final da história. Então, a gente teve que fazer um trabalho bem extremo de se mudar, assim como processos. Né? Aprendizado com falha. Uma coisa que a gente não tem medo é de errar, fazer cagada. Não tem nenhum problema. Bom, ser muito sincero, não morrendo ninguém, do resto dá jeito, velho. Perde dinheiro, ganha dinheiro, mas não morrendo ninguém, tá tudo certo. E a utilização dos frameworks e os métodos, que é o que eu gostaria de falar, mas com 10 minutos aqui eu vou acelerar. Então, primeiro, para vocês terem em mente, pessoas mais processos igual ao resultado. Sem isso, já
já lascou para vocês obterem sucesso. Pessoas, é a mentalidade da empresa, é a cultura da empresa. É o que a gente faz, por que a gente faz. Processos, são os métodos, como que a gente vai fazer, quais ferramentas, sistemas, como é que vocês vão usar isso daí para replicar. Porra, vocês estão em franquias, isso tem que estar muito claro para vocês. Métodos e frameworks vão garantir o alinhamento e o melhor de tudo, a execução. Depois vocês puderem pesquisar, a McKinsey, que é uma consultoria internacional, tem um estudo sobre, que eles chamam de Vanishing the Middle Management, que é limpando o gerenciamento intermediário pela falta de execução. Então, as empresas grandes estão diminuindo os números de gerentes justamente pela dificuldade de executar. Se o teu time não está executando, não está entregando resultado, começa a limpar. E aí a gente vai para a tríade do sucesso, que é a maneira mais simples de vocês olharem para a empresa. Então, assim, cara, a gente passou... Acho que eu entendi o porquê que eu sou o último, doutor. A gente só pegou gente grande, os caras com 500 unidades, 1.000 unidades, é 4 bilhão para cá, é 1 bilhão para lá. A gente está indústria, chão de fábrica, fazendo aí, brigando para chegar na 100ª unidade, de uma maneira bem simples, com o caos controlado. Que é esse daqui. Não sei se alguém já ouviu falar, mas a tríade do sucesso ela é meta, método e execução consistente. São 3 coisas muito simples. Meta, para onde eu vou? Qual é a visão da empresa? Método, como é que eu vou? E a execução consistente, quando e qual ritmo? Por exemplo, se eu quiser sair daqui para São Paulo, eu já sei para onde eu vou, certo? Então, eu já tenho um norte. Aí eu posso ir de avião, 1 hora e 5. Posso ir de ônibus, da Levare, confortável, 6 horas. Posso ir de carro, 4 horas e meia. Posso arriscar pegar um jegue, sei lá, talvez em 2 dias eu chegue lá, ou sei, às vezes quero, enfim, quero esvaziar a mente e vou caminhando, vou demorar, sei lá, uns 7 dias. Então, para onde eu vou e qual é o ritmo que eu estou disposto a fazer para ir. Então, a meta, ela é o nível estratégico de pensamento. Quem tem que trazer isso é o gestor, é vocês. Vocês estão fundando uma franquia, vocês estão à frente da franquia que tem que ter isso daí e vender para o time. Então, claro, a meta ela tem que trazer clareza para a visão da empresa e ela vai potencializar as BHAGs. Outro livro que eu gosto muito chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele é mentor do Jorge Paulo Lemann. E a BHAG, o que ela é? Uma meta grande e audaciosa. É aquela meta que, quando você fala para as pessoas, eles vão se assustar, literalmente. É uma meta que vai gerar desafios. E ela tem que estar olhando para o longo prazo. E ela vai ter que dar o direcionamento da execução no curto e médio prazo. Então, se eu sei que se eu vou tomar uma decisão no curto ou médio prazo, o que eu tenho que fazer? Calma, isso aqui vai me aproximar ou me afastar porque eu quero no longo prazo. Simples. Falei que ia simplificar para vocês? Vou pular aqui para acelerar. Então, na Lumave hoje, a gente tem uma meta que é democratizar o acesso à iluminação de qualidade. Democratizar pode ser várias coisas, mas, por exemplo, o que o Uber fez com a mobilidade urbana? Democratizou. Táxi, R$ 50. O Uber vai por 30. Já tem em Rio Preto a Max 5, faz mais barato que o Uber ainda. Então, isso é democratizar acesso, é o que a gente quer fazer. Se na casa de vocês a iluminação não é aquela amarelada, cuidado que vocês podem estar tendo estresse, ansiedade, depressão e dormindo mal sem saber. Tá? Então, isso também é democratizar o acesso à iluminação de qualidade. É o que a gente faz, diversos workshops gratuitos de iluminação, levando o conhecimento de iluminação para o vendedor no balcão que não sabe o que está falando para o consumidor. BREG da Lumave, ampliar o faturamento em 10 vezes até 2030, e isso inclui 10 vezes mais unidades, 10 vezes mais o franqueado. Enfim, não é uma meta específica, não dá para entrar nela agora, aprofundar, é uma mentalidade que a gente está vivendo lá dentro da empresa. A gente está em busca do selo da EBF de franchising, então eu e o time, a gente quer muito que os nossos franqueados sintam tudo que a gente está fazendo por eles, e o reconhecimento vai vir através do selo da ABF. A gente quer estar no top 10 ABF de microfranquia, porque a gente entende que tem que ter expansão para a marca ser reconhecida, e aí você chega no momento em que você tem um franqueado indicando para o outro, apesar que a gente já tem, né, Rafa? Gente indicando a venda da franquia para parente, amigo. E o método? O método já é o nível tático, ou seja, se você já tem gerentes na tua empresa, já é o nível que os gerentes estão trabalhando, o head de expansão e etc. São as pessoas que vão estar olhando para isso daqui. São todos os conjuntos de processos e ferramentas que vocês vão usar no dia a dia para garantir a execução da empresa. É a padronização, ele tem que responder o como da empresa. E aí, onde vai entrar, por exemplo, alguns métodos, eu gosto muito dos métodos ágeis, por mais que é um termo, enfim, que parece ser difícil, é a coisa mais simples de usar. Por exemplo, Kanban, que quem nunca usou o Trello. Então, como que você vai usar essas ferramentas, sejam elas pagas ou gratuitas, dentro da tua operação, para que o teu time tenha o nível de visão de médio prazo? Dentro do método, aqui eu vou pular, que é de processo, que eu acabei que antecipei, né? O processo em si,
ou tu cria, ou ele vai ser criado de alguma maneira. E aí, não necessariamente, ele vai ser o mais eficiente para a sua operação. Então, ter clareza do processo é extremamente relevante. Dentro da Lumave, a gente tem um método de vendas e encantamento. Isso aqui é o que faz o franqueado ganhar dinheiro, isso aqui é o que a gente mais bate. Por quê? Ele precisa aprender como vender, por que vender, onde vender, qual é o perfil de cliente ideal, quais são as técnicas. De novo, lembrando, o cara tem que vender iluminação por uma casa, às vezes, de 2, 3 milhões. Ele vai vender um projeto de 40, 50 mil reais de iluminação sem ter uma loja. Só na apresentação, na conversa. Então, exige um método claro, exige um processo, um playbook comercial. E a gente tem um processo da implantação, que é algo que eu gostaria de falar com vocês, mas fica por um próximo momento, já deixando aí, você já me convida para um próximo. Fazer o meu branding. A gente chama Quer de... dizer, você vai ter mais de 300 franquias. Ah, isso. Aqui é o que a gente chama de plano NASA, então a gente trabalha com métodos ágeis, como eu falei, e a gente joga visual. Então tem no sistema, mas tem essa plaquinha que fica no fundo da sala, tá vendo que são vários foguetinhos, por isso chama plano NASA. Então o franqueado nosso, a gente tem um ciclo da implantação de 180 dias. Então os primeiros 30 dias tem um objetivo, depois por mais 60 dias, enfim, até que complete os 180 dias, que é o que a gente chama de fase vermelha, que é a fase que o cara ou ele vai ter sucesso, ou ele vai ficar fora de ação, né? Ele vai ficar inapto. Gestão à vista, que é isso daqui, que eu já coloquei, e a gente usa a ferramenta da Suits, que está patrocinando, né? De novo, progresso e ordem. A ferramenta da Suits entrou faz 3 meses na nossa operação. Tudo antes era planilha, planilha, planilha. O drive, assim, era absurdo. Eu tinha que ligar, galera, onde é que está tal informação que eu já não aguento mais planilha? E a gente trabalha bastante com OKR, galera. Né? OKR também faz parte de métodos ágeis, Google, Spotify, que é você destrinchar metas, por exemplo, em quarters, né? Que são os trimestres. Então, a gente vai destrinchando, mas também insere o OKR dentro da implantação do pessoal. Então, tudo isso são métodos, são ferramentas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. E a execução consistente, o nome já diz, né? Para mim é óbvio, mas o que é óbvio para um não é para o outro. Então, é o nível operacional, ou seja, é o que eu faço no dia a dia, de fato. É o que meu time está fazendo, é o que o franqueado está fazendo lá na ponta. Então, nesse nível, a execução consistente é o que vai transformar a meta, né, tudo que você planejou, em resultado de fato. E aí a gente trabalha os 3 R's da disciplina e ação. Quem conhece o João Adib já deve ter ouvido, né, ouvido isso aí dele, que é o ritmo, rotina e ritual. Todo mundo dentro da operação, todo mundo dentro da franqueadora tem o calendário do dia, o calendário da semana, o calendário do mês. Todo mundo tem reunião diária, semanal, quinzenal, mensal, porque a informação tem que fluir, a informação tem que rodar o mais rápido possível para que a tomada de decisão seja o mais rápido possível e a gente consiga fazer ou que o franqueado venda mais, ou que a gente resgate esse franqueado, ou até para chegar um momento que você fala, cara, não dá mais isso daí, o cara não faz, não funciona para nós. Ele vai responder o quando da empresa, né? E eu pus uma frase aqui que é: todo plano sem execução é apenas um sonho. Lá a gente brinca na franqueadora, quando você não sabe o autor da frase, é o Albert Einstein. Então, como eu não sei quem é, deixo para o Albert Einstein essa também. E o PDCA, quem é de engenharia aqui ou de administração, igual eu? Pouca gente. Tirando eles, alguém conhece o PDCA? Marketing também conhece, né? PDCA são 4 siglas, que é o plan, né, o P do PDCA, que é o planejar. O D é o do, de fazer. O C é o check, checar. E o A é o de act, de agir. Ou seja, toda semana, todo mês, a gente está fazendo a mesma coisa, planejando. Então, franqueado tem um planejamento dele do mês, do trimestre, do semestre. O que o consultor tem que fazer? Acompanhar se o cara está fazendo. O consultor tem que ter, no mínimo, uma reunião por mês com esse cara, tem que mandar uma mensagem. Então, tudo está alinhado de uma maneira rotineira para que a execução seja consistente. Então, as metas vão acontecer se a gente fizer de maneira recorrente. Então, os frameworks que a gente utiliza dentro da franqueadora para garantir a execução, né, o ritmo, rotina e ritual. Tem um outro que a gente gosta também, que é o fé, pesquisa e atitude. Começou a falar com o franqueado, tu acredita ainda no negócio? Fé. Acredita? Você comprou por quê? O que te motivou a comprar? Tem que ser coach dos caras. Aí você vai para a pesquisa, que é estudar. Mas eu estou vendo aqui na plataforma que está dando que não assistiu. Mas pode ser que esteja com erro. Você não assistiu mesmo? Então vamos assistir o videozinho lá? Não, não quer assistir? Está com preguiça? Não, então vamos remarcar esse treinamento aqui. E a gente vai trabalhando, indicando livro, podcast, etc. E o final é a atitude. Meu irmão, ou tu quer ou você não quer.
gente já explicou o que fazer, você já falou que confia no processo, então tu tem que executar. Então, é o nosso dia a dia. Fora isso, entra uma série de outras ações. Então, a gente tem podcast mensal de todos os... Lascou, vai estourar a bomba. Então, a gente tem o calendário mensal, tem premiação para reconhecer os franqueados, e a gente vive no dia a dia o que é o PDCA. Eu vou roubar aí uns minutos aí, cara. Boa, obrigado. Então, a gente tem, por exemplo, franqueados novos. Passou do primeiro 30 dias, todo mundo, acho que marcou para mim agora, dia 5. Então, eu vou falar com 3 franqueados. Se for 1, eu vou falar com 1. Se for 10, eu vou falar com 10. O que eu trabalho com eles? Tríade do sucesso. Boto motivação nos caras. Vou trabalhar motivação, meta, execução consistente. A gente fala essa coisa, chega a ser chato. Tanto que eu brinco que todo mundo vai ter que fazer tatuagem disso, que aí não precisa falar mais. Só mostra o braço, acabou. O Bom Dia Franqueado, que é o podcast que a gente já faz agora sexta-feira, né, toda primeira sexta-feira do mês. E eu sei que o pessoal fala não mexe no royalties e tal, mas a gente dá uma condição diferente para os 5 primeiros do ranking, né? A gente sempre dá um descontinho para o cara, é a maneira de bonificar o resultado da pessoa. E aí, 3 questões que a gente usa para reflexão, sempre tomada de decisão nossa, ou para desafiar o franqueado lá, e eu deixo para desafiar vocês também nessa tomada de decisão, se vai franquear, se não vai, se vai comprar um gato, um cavalo, enfim. Quando a gente não tem o resultado desejado, a gente precisa responder 3 questões. São 3 questões simples. Não tem interesse. Se não tem interesse, não precisa nem ir para as outras 2. Ou seja, isso é importante para você ou não? Cara, a franquia é importante para você? Por que ela é importante? O que ela vai mudar na tua vida, né? Então, a gente vai trabalhando isso com o franqueado, tenta entender. Não, é importante, eu quero muito. Então, se você não está tendo resultado, está faltando algum tipo de conhecimento para você. É a iluminação que está te travando? Você está com medo? Por exemplo, perfis comportamentais. Todo mundo conhece aí do DISC? Dominante, influente, estável, conforme? Um vendedor que é conforme, que é aquele cara mais engenheiro, travado, se ele não souber tudo de iluminação, até o que não precisa, o cara não vai vender. Aí o que nós temos que fazer? Não, bichão, vem cá, vamos lá. Você quer uma reunião com os arquitetos? Nossa, você já assistiu os treinamentos, eu vi. Cara, então compra o curso do fulano de tal lá. Vai, garante que o cara está se sentindo confortável para ir a campo. Então, tem interesse, tem conhecimento, então está faltando o quê? Ou a execução de algum processo ou atitude. Então, eu estou estudando tudo, estou vendo tudo e tenho interesse, mas não está indo prospectar. Aí não vai ter jeito, ninguém vai passar na sua casa para comprar. Então, a gente trabalha muito isso com o pessoal lá na empresa. E aqui fazendo a união, né, das tríades que a gente tem, estratégico, tático, operacional, são os 3 níveis de pensamento dentro de uma empresa, a gente unifica com meta, método e execução consistente. Então, estratégico com tático é onde você trabalha a meta. Estratégico com operacional, o método. Tático com operacional, a execução consistente. Então, você sempre vai ter o time tático com o operacional trabalhando o quê? Rotineiro. Time de estratégia com o operacional, olhando o processo, se está funcionando da maneira correta. Time estratégico com tático, garantindo que a meta está sendo atingida, seja trimestral, semestral, anual. E aí, conseguindo unificar tudo isso, as informações, a gente vai ter o resultado desejado, né, como empresa, como franqueadora. Enfim, acredito que eu estou fechando um ciclo que começou na segunda-feira, estou tendo a honra de fechar esse ciclo aqui, e provavelmente vocês devem ter acabado com o caderninho das anotações, espero que tenham sobrado algumas páginas, e se sobrou algumas linhas, meta, método de execução consistente, que isso possa ficar gravado na cabeça de vocês. É a maneira mais simples de vocês simplificarem a operação de vocês, simplificarem a visão do negócio de vocês, terem a clareza para onde vocês vão, por que vocês vão, como é que vocês vão. Aplique esse framework no dia a dia. Se precisar, o Dr. Marcelo passa meu contato, apesar que acho que eu coloquei aqui na frente. E compreenda, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não importa o tamanho que você está. Se eu estou terminando aqui hoje e eu estivesse preocupado com o tamanho da minha rede, o tamanho da minha empresa, eu já tinha ido embora correndo já. Mas eu sei muito bem para onde a Lumave vai, como é que a gente vai. Meus franqueados sabem muito bem para onde a gente vai, por que a gente vai. A gente terminou a convenção com uma frase muito bacana que era: a Lumave foi criada pelo Calbi e a Elaine por um legado para o Matheus e o Vitor. E hoje, né, no caso, no sábado, dia 26, a gente transfere o legado dos franqueados. E hoje eles entenderam que ter mais franqueados na rede não é um problema para ele. Ter 3 caras numa cidade não é um problema, porque é a marca chegando em lugares que às vezes o marketing não está chegando. Então, essa é a grande sacada do franchise. E se eu puder deixar para vocês, né, além dessa reflexão aqui, né, que não é o mais forte, sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança, é usando, com certeza, meta de execução consistente. Obrigado, turma. Valeu, Matheus. Parabéns.